professora. Obrigado, pessoal que está apresentando na tarde. Uma boa tarde também para quem está assistindo e acompanhando a tarde de trabalhos incríveis. Para mim é uma honra estar aqui apresentando para vocês um pouquinho da minha prática, né, dentro da sala de aula, onde a gente teve que se readaptar de uma maneira muito rápida e efetiva durante esse novo período, né, do ensino. E esse trabalho, então, ele é resultado da metodologia aplicada nas aulas de materiais têxteis, na FTEC, né, dentro do grupo UniFTEC, na disciplina dentro da Faculdade de Bento Gonçalves. Pode passar para mim o slide, por favor? Então, quando a gente pensa, né, nesse local de ensino, obviamente, dentro de um recorte, importante falar, né, super privilegiado e elitizado, que é a universidade particular dentro do nosso país, e onde a gente sabe que uma pequena parcela da população teve acesso, né, e continuou tendo acesso ao ensino remoto. A gente sabe, né, das grandes fatias e rachaduras que a gente tem dentro do nosso país. A possibilidade de estudar, né, e a gente poder fazer isso dentro deste espaço totalmente privilegiado é de rica importância para a gente poder pensar no ensino de uma maneira diferente. Quando eu falo que o ensino ele precisa mudar, a gente olhar para a moda de um jeito diferente, a gente olhar para as primeiras práticas, né? Quando a gente começou a pensar em moda, quando a gente conheceu o que era uma linha e uma agulha, e quando a gente viu que isso podia ser, né, se transformar numa peça e poderia, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Pode passar para mim. Quando a gente fala, então, né, nesse ensino de moda diferenciado, eu optei por voltar com os meus alunos justamente na técnica mais primiva, que é fazer o seu próprio tecido, né? A gente foi resgatar teares de moda e a gente foi juntos, né, fazendo isso. Sempre quando eu falar gente, é porque eu trabalho num coletivo muito interessante com os meus alunos, coordenação e também com a direção da faculdade, onde eles me deixam muito livre para pensar em atividades que sejam diferenciadas, e eu fiquei muito feliz em ouvir os primeiros trabalhos sobre gamificação, que eu acho que faz todo sentido para a gente mudar um pouco esse ensino, né, e a gente trazer esse aluno para perto, e justamente mais difícil ainda nesse momento de atividades síncronas remotas, né, nesse ensino online, onde a gente tem eles dificilmente engajados, como as professoras falaram aí, ligando a câmera, interagindo e ficando junto com nós. Então, durante essa realidade, eu pensei, logicamente, num primeiro momento na estratégia, né, onde a gente vai planejar e analisar tudo o que tem para fazer. E como eu tinha, né, que mostrar a nossa grade curricular era para a gente pensar em fibras, pensar em materiais e pensar em tecidos, a primeira ideia foi, então, vamos construir, né, do zero esse tear, vamos fazer a técnica, né, e entender como a gente faz um tecido, como é que a gente produz. Naquele momento estava no auge as discussões sobre qual tecido era mais eficaz, né, para nossa máscara, o que protegia, o que não protegia, quantas camadas tinha que fazer, como é que a gente fazia. E a primeira coisa que mais me chamou a atenção durante essa pandemia foi que a gente teve que voltar ao primeiro, né, o primórdio do nosso ensino, que era pegar uma linha e uma agulha e costurar os tecidos que a gente tinha em casa, ou até ensinar para as pessoas essa modelagem sem costura, como é que a gente faz uma máscara para se proteger. E a peça, né, de moda como uma armadura, o tecido como a construção de algo que nos protege, de algo simbólico, né, e completamente significativo de proteção, de comunicação, e logo a gente viu essas máscaras ganhando novas roupagens e, né, no seu cerne principal, o tecido. Então, eu trouxe para os alunos justamente essa vontade de fazer alguma coisa diferente. A metodologia aplicada, então, foi em cima do Golden Circle, né, do Simon Sinek, onde os alunos buscaram os porquês de tudo isso antes de tudo, antes de saber o que a gente ia fazer. A gente fez todo um resgate histórico. Pode passar para mim, por favor? A gente fez um resgate, né, falando sobre todas as construções históricas de tecido, como a gente descobre que o tecido ele é importante, por que ele surge, né, numa dos três pilares de nos vestirmos, que é para a proteção, né, do nosso corpo. Depois para o adorno e depois sim para a diferenciação. Então o tecido ele foi pensado e construído, né, todo esse aporte teórico com o aluno, para depois sim a gente ir para a prática de verdade. Pode passar. Então, né, tendo definido muito bem o que era esse propósito, a gente buscou então algumas histórias pessoais,
né? Por que que o tecido fazia sentido para eles? Quando que eles tiveram o primeiro contato com o tecido? Qual tecido que resgatava alguma memória afetiva para eles? Seja da casa da avó, seja da roupa da mãe, né? Sempre figuras femininas e maternas, né? Sempre trazem esse afeto e essa memória afetiva e esse resgate. Pode passar. Nisso, então, né, a gente faz essas práticas e ressignifica toda a questão do tecido, onde, né, a gente tem, obviamente, a moda é vista como esse local fútil, muito entre aspas, né, onde a gente acaba tirando isso de cena no ensino e falando para os alunos que a gente precisa, sim, olhar para uma moda que comunica, uma moda que faz a diferença, né, uma moda que hoje em dia tem a obrigação de ser sustentável, diversa e inclusiva, né, uma moda que ressignifica esses papéis e dentro dessas construções pessoais e individuais de cada aluno, eles ressignificaram esses tecidos. E aí a gente usou uma que eles tinham, né, nas suas próprias casas. Pode passar. A gente estava, então, num momento de quarentena máxima, né, onde a gente não saía de casa, e nesse momento os alunos, então, deveriam usar as coisas que eles tinham em casa. E dessa maneira contar histórias, através dos tecidos que eles iam criar. E mais ainda, eu acho que o mais legal, vocês vão ver no final, o resultado desses trabalhos, é o recontar essas histórias. Histórias que fizeram eles lembrar de momentos muito legais, né? Histórias de, eu juntei a minha família para a gente construir um tear. A família esteve junto para fazer isso. Eu lembrei do tecido da cadeira da casa da minha avó, que me fazia sempre muito bem. Então, esses relatos fizeram com que os alunos, né, aprendessem a história e né, o plano de aula, as fibras, os fios, suas origens, suas histórias, suas aplicações, suas tramas, né? Na concepção para fazer um tecido, e também trouxe com muita importância essa memória afetiva, esse resgate das práticas manuais. Aqui no Sul, né, a gente tem muito forte o fazer manual, e esse fazer manual ele vem se perdendo aos tempos, né? Como a nossa colega ali falou sobre a costura, também é uma prática que vem se perdendo. O jovem não quer mais tanto pensar no fazer manual. Só que hoje em dia o fazer manual ele é sim uma prática, né, um resgate tanto sustentável quanto de um ensino e como de uma metodologia muito interessante dentro do ensino que está se modificando, né? E no momento online é bem interessante a gente falar que eu trouxe uma prática para eles que muito deles nem tinha visto, nem sabia como é que era, nunca tinha visto um tear de perto. Pode passar. Então, né, esse resgate de memórias afetivas, junto com contar histórias, transformou, então, esse momento de aprendizado numa troca, né, onde cada aula, além do aporte teórico que nós tínhamos, das leituras e todo o planejamento de ensino, a gente tinha uma troca onde a gente pôde conhecer histórias dos alunos, onde eles puderam conhecer histórias dos tecidos e praticar isso, né, colocar em prática na criação do seu tecido. Pode passar para mim, por favor. Então, pode passar mais uma. E aqui, então, a gente tem o trabalho dos alunos, né, sendo feito. A gente tem desde o tear mais complexo até o tear mais simples. Deixei eles bem livres para fazer as suas escolhas, né, de como que eles iam construir esse tear. Esse aqui é o trabalho da aluna Michele, onde ela sim relatou um momento bem interessante para nós. Diz ela que no final de semana a família inteira, então, em quarentena em casa, todos se juntaram, né, o pai, o namorado, a mãe, para fazer um tear muito parecido com o que a avó dela tinha. Então, ela contou que foi um momento super emocionante, escreveu um relato bem bonito, agradeceu, né, a gente por esse momento de confraternização com a família e também de resgate da história, onde ela produziu esse tear que ficou incrível e impecável com a ajuda do pai e do namorado. Pode passar também. Também aqui a gente tem aí alguns alunos que fizeram o desafio de fazer esse tear numa pequena caixinha de fósforo, fazer pequenininho com retalhos e resíduos que já tinham em casa. Então, a ideia era sempre utilizar esses materiais de uma forma diferenciada, de uma forma revisitada, onde a gente pudesse contar de fato essas histórias. Esse primeiro trabalho ele é como se ele fosse uma caixinha de joia, né, onde a nossa aluna colocou alguns elementos de colares e de acessórios que ela não usava mais, mas que eram muito significativos para ela e contavam uma história. Aqui do lado também a gente tem outra caixinha, né, com algumas linhas
também de sobras e resíduos em casa. Pode passar para a gente. E aqui também a gente tem alguns trabalhos que foram mais complexos, né? Algumas pessoas começaram a intercalar essas linhas com cadarços, com cordões, para contar uma história, né? Então aqui também a aluna contou a trajetória dela de vida, onde em alguns momentos a vida era bem tranquila, então ali vocês podem ver uma trama mais calma, né? No roxo, mais linear e sempre igualzinha. E em alguns momentos onde a vida, né, ficou mais conturbada, perdas e tudo mais, né, que a gente sabe que as nossas vidas elas passam por esses altos e baixos, então construíram uma trama que virou esse teatro muito bem construído e, né, feito com toda a história dela e a memória afetiva. Pode passar. Aqui a gente tem alguns também com materiais alternativos. Esse primeiro aqui ela fez com balões, né, com sobra de plástico desses balões, com cadarços de tênis. Então a grande sacada desse resgate, né, é quando a gente pensa que a moda ela é muito mais do que a gente criar uma roupa, né? Eu sempre falo que a moda ela acaba sendo muito além dessa coisa que a gente veste. A moda ela acaba sendo sim um espaço onde eu posso contar alguma coisa, um espaço de narrativa, um espaço de construção, um espaço onde eu posso mostrar, né, de verdade quem eu sou e contar através dessas tramas, dessas construções, a minha história. E durante toda essa elaboração do trabalho, os alunos aprenderam de uma maneira lúdica, de uma maneira bastante enriquecedora, com bastante aporte teórico, com bastante referencial, com bastante leitura, com bastante história, para entender de onde vem a fibra, como essa fibra é produzida e qual a importância também hoje em dia da gente cuidar, né, desses materiais, visando sempre a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão nos trabalhos deles. O interessante também é que com esse propósito muito bem definido, os alunos chegaram no final sabendo muito bem o que eles queriam criar, o seu local dentro desse criador de moda e o seu local também dentro de uma história, a sua própria história de trajetória. Pode passar para mim, por favor. E assim a gente descobriu, né? E está descobrindo, eu sempre gosto de falar, nesse momento que a gente está construindo ainda, um novo jeito de ensinar, um novo jeito de se conectar com os alunos, um novo jeito de estar próximo deles. Então, além de todo esse contato que a gente tem online, a gente acabou criando uma ligação de afeto, onde eu fui criando vários desafios para eles em todas as disciplinas que eu ministrei da moda, porque a gente trabalha com prática, né, na sua maioria. Então, a prática ela ficou um pouquinho comprometida, mas a gente fez vários desafios e várias propostas novas, onde os alunos ficaram engajados e felizes, né, de estarem criando. E eu sempre falo que o estar em aula foi um momento de respiro nesse momento tão complicado e difícil que a gente está passando. Pode passar, por favor. Então, gente, fica o meu contato, eu também fico aí aberta a perguntas e questionamentos logo mais. E seriam essas as minhas contribuições para a tarde de hoje. Muito obrigada.